Caros irmãos, caras irmãs, bom dia. Antes de mais nada, agradecer esse espaço que o Garcia ofereceu para nós, com tanto carinho, seguindo as comemorações do aniversário da MEAL, nossa mocidade. E antes de começar o estudo propriamente, vou fazer a prece para nós começarmos. Pedir então para acompanharem junto comigo. Querido Mestre Jesus, amado amigo, abençoe este momento, abençoe as pessoas que se propuseram a ouvir este estudo, possa alcançar todas essas pessoas, possa ser um momento proveitoso para todos nós. Muito obrigado, mestre querido, que assim seja. Então, novamente, agradecer ao Garcia por ter disponibilizado esse espaço para nós, em comemoração, como eu disse, ao aniversário da nossa mocidade, nossa querida Meal, que fez 73 anos essa quarta. E esse tema, como ser cristão perante as aflições e desigualdades do mundo, eu gostaria de começar abordando esse tema com o pensamento de como nos enxergamos como cristãos. E antes, só pedir desculpa ao pessoal que eu estou com um probleminha na câmera, então não vou conseguir aparecer, mas vai ter a imagem e também o texto para a gente acompanhar o estudo, mas eu estou atento aqui às mensagens, às perguntas. Então, para iniciar, eu gostaria que nós pensássemos, então, como nos enxergamos como cristãos. Porque, naturalmente, quando a gente pensa em termos do que é ser cristão, nós pensamos em ser cristão como seguir o Mestre, seguir Jesus. E Jesus, ele pode ser visto como governador da terra, e estaremos corretos em olhar desta forma. Ele pode ser visto como mestre, aquele que trouxe os ensinamentos, e também estaremos corretos em olhar dessa forma. Ele pode ser visto como guia e modelo, né, conforme a pergunta do Kardec e a resposta dos espíritos, e também estaremos corretos em vê-lo dessa forma. Mas há uma forma que eu acredito que seja igualmente interessante, mas que para o estudo, acredito que seja uma forma muito valiosa, que é o amigo. Porque o governador, naturalmente, nós teremos respeito por ele. O mestre, nós podemos nos esforçar para segui-lo. O guia e o modelo, como uma inspiração para nós. Mas o amigo será sempre o mais fácil de nós amarmos. Ainda que seja possível amar o governador, o mestre, o guia e o modelo, o amigo será sempre que tornará isso mais fácil. O amigo será sempre que está mais próximo de nós. Então, quando pensamos em Jesus como amigo, é interessante nós pensarmos em como estreitar esse laço com o Mestre, com o amigo Jesus. E nós estreitamos os laços com o amigo à medida que convivemos com ele, à medida que dialogamos com ele. Então, eu gostaria de sugerir, acredito que muitos já têm esse hábito, mas aos que não têm, gostaria de sugerir que criassem o hábito de dialogar com o amigo Jesus. Que isso se tornasse cotidiano. De imaginar que ele está ao nosso lado e de conversar, realmente conversar. E de falar para Jesus das nossas angústias, do nosso dia. E nesse diálogo com o Mestre, nós vamos perceber que vamos começar a estreitar os laços com ele.
Porque Jesus, ele é um amigo que não nos julga em momento nenhum, sempre nos acolhe, sempre nos compreende. Então, nós começamos dialogando com o Mestre sobre determinadas coisas que acontecem conosco, do nosso dia a dia, e aos poucos nós criamos esse hábito, através do diálogo com o Mestre, de falarmos sobre coisas mais profundas, sobre situações mais angustiantes. E com o tempo nós já seremos capazes de falar com Cristo sobre coisas que nos incomodam e chegar ao momento em que nós seremos capazes de falar com Cristo, até mesmo de coisas que nós temos vergonha de confessar a nós mesmos. E é importante que sejamos capazes de falar isso para o Cristo. É importante que sejamos capazes de olhar para dentro de nós mesmos e vermos aquilo que nos incomoda. De termos serenidade de olharmos para aquilo que somos e para aquilo que fazemos, sem termos um julgamento tão pesado conosco mesmo. De termos a serenidade de olhar para aquilo que somos, sem subterfúgios. Porque na busca de nos tornarmos melhores, por vezes nós acreditamos que não olhar para essas coisas que nos incomodam dentro de nós é um caminho para nos melhorarmos. Mas não olharmos para essas coisas dentro de nós que nos incomodam, no mais das vezes, não nos torna virtuosos. No mais das vezes, nos torna hipócritas. Por quê? Porque quando eu evito olhar determinada situação que me incomoda dentro de mim, a tendência é que eu busque isso nos outros. A tendência é que eu fique olhando os outros. Porque não conseguindo controlar aquilo em mim, eu tento controlar aquilo no outro. E a hipocrisia é algo que o mestre, ele, dentro desses momentos que Jesus ele trouxe esse alerta para nós, a hipocrisia sempre foi algo que ele criticou. Né? Há uma parte do evangelho onde ele, se referindo aos fariseus, que eram aqueles que tinham um domínio da lei, que tinham um conhecimento maior, onde diversas vezes ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles sabiam o caminho correto e não o trilhavam. Por quê? Porque eles desejavam as coisas da terra, em detrimento, como o mestre diz, das coisas celestiais, dos bens celestiais. Então, nesse diálogo com o mestre, aos poucos nós seremos capazes mesmo de falar daquilo que nos incomoda, daquilo que nós temos dificuldade de confessar para nós mesmos. E isso vai fazer um bem enorme. Acreditem que isso faz um bem enorme, tanto em termos de nos aliviar, como também no processo de mudança, porque a mudança ela começa nisso, em enxergarmos o que precisamos modificar. Então é preciso coragem e também discernimento, a serenidade de olharmos para dentro de nós para enxergarmos aquilo que precisamos modificar. E dialogando com o mestre, eu já vi algumas pessoas insinuarem que o mestre ele é grande demais para nos ouvir, de que ele tem tarefas mais importantes, de que há coisas mais importantes do que nos ouvir. E eu discordo. Eu discordo que o mestre não nos ouça. Porque eu gosto sempre de imaginar a Terra como uma escola. Porque no fim das contas é isso, nós somos uma grande família universal e o propósito é crescermos juntos, é avançarmos juntos. Então a Terra, ela, dentre outras funções que ela ocupa no momento, ela é também uma grande escola. E eu gosto de pensar em Jesus como sendo o responsável, o diretor dessa grande escola que é a Terra. E é claro que dentro dessas atribuições inúmeras que o mestre tem, a gente imagina, né, tudo aquilo que ocupa o mestre. Ainda assim, eu gosto de imaginar que nós, como crianças espirituais, ainda aprendendo o básico das leis divinas que o mestre trouxe para nós, em termos de convivência,
de amar o próximo como a si mesmo, né? Compreendendo ainda o início desse processo de aprendizado dentro dessa família universal. Eu gosto de imaginar como crianças espirituais, né? Aquela cena de bater na porta, pedir licença, né? E falar com Jesus, fala, Jesus, tem um minutinho? Posso falar contigo? Eu não consigo imaginar Jesus ele se recusando a nos ouvir um pouco. Eu gosto de imaginar como um diretor carinhoso que ele fala, não, entre. O que te incomoda, ou, né? O que você gostaria de falar. Então, tem para mim que Jesus ele sempre nos ouve. Mas ele permite que outros respondam por ele, para que também nós possamos começar a exercer a caridade. Para que os nossos irmãos que estão no plano espiritual possam ser as palavras e as mãos do Mestre aqui para nós. Não porque o Mestre não possa responder, mas porque permitindo que outros irmãos e outras irmãs façam isso, ele permite também que nós exercemos a caridade. Mas eu tenho para mim que o Mestre ele sempre nos ouve. O amigo sempre nos ouve. E ainda assim, mesmo que outros irmãos eles respondam, nos acolham dentro das nossas preces, das nossas rogativas, dos nossos diálogos com o Mestre, há, no entanto, sempre as respostas que o Mestre ele deixou para nós, no que a gente poderia considerar que são as cartas do Mestre, que ele não escreveu. Ainda aí a caridade dele, ele permitiu que outros escrevessem. Quais são essas cartas? São os evangelhos. Os evangelhos onde ele deixa as lições, onde ele deixa as palavras, onde ele deixa todo o ensinamento, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. Ainda lembrando que João, que ele disse que se tentassem colocar em livros tudo que o mestre fez e falou, né, dentro da alegoria que ele utiliza, ele fala que o mundo não comportaria todos os livros. Então, é claro que os evangelhos não trazem tudo, mas dentro da moral, o que é de mais importante do que o Cristo fez e falou, certamente os evangelistas eles tiveram essa preocupação de deixar para nós essas cartas do Mestre. E dentro do esforço que nós temos um carinho imenso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo todo o trabalho de Kardec e da espiritualidade junto de Kardec, tanto na intuição quanto diretamente com as mensagens que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo o valor dessa obra, tanto que há algumas passagens que eu separei do próprio Evangelho segundo o Espiritismo para esse estudo. É claro que, dentro do Pentateuco, o esforço do espírito deve ser de ler o Pentateuco todo para compreender o Espiritismo. No entanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele será sempre uma forma de Kardec explicar essas cartas para nós. E como eu falei, isso é um esforço louvável, um esforço pelo qual nós temos um carinho muito grande, um respeito muito grande. E se alguém me pergunta, eu vou dizer, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vou dizer também, depois, leia os 4 Evangelhos. Se possível, leia o Novo Testamento todo. Ou pelo menos os 4 Evangelhos e as cartas de Paulo. E os Atos dos Apóstolos também, muito interessante. Então, nosso esforço nesse sentido, de ler os Evangelhos, por quê? Porque quando alguém escreve uma carta para nós, por muito que haja, né, e alguém lê essa carta para nós, ou interpreta essa carta para nós, ainda que seja um esforço muito grande, sempre alguma coisa da essência da carta ela se perde. Porque é da natureza de quando alguém faz essa intermediação, né? Então, sempre alguma coisa do que Jesus ele trouxe para nós. Pedir desculpa pelo barulho, mas é porque quando a gente controla os trens, naturalmente.
Então, por muito esforço que Kardec fizesse, sempre haveria alguma coisa que ele não conseguiria colocar. Até porque o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente pensar que ele pega determinados trechos e já é um volume considerável, se Kardec fosse fazer dos 4 evangelhos todas as passagens, então a gente não teria um Evangelho segundo o Espiritismo, a gente teria uma biblioteca de Evangelho segundo o Espiritismo, a gente teria uma infinidade de livros. Então, é importante que essa compreensão de que não é uma crítica a Kardec, que a Kardec nós temos apenas essa gratidão, respeito pelo trabalho extraordinário que ele fez no Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma sugestão de que nós possamos também nos voltarmos, uma vez lido o Pentateuco, aos Evangelhos. Porque ali, nos Evangelhos, estão as palavras do Mestre. E há muitas palavras do Mestre que, quando nós lemos o Evangelho, elas nos tocam de perto do coração. Há muitas passagens como essa, por exemplo. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E tantas outras passagens igualmente bonitas, onde a gente tem um contato mais íntimo com Jesus. Então, nesse primeiro momento, gostaria que a gente tivesse em mente, quando falamos de como ser cristão, não só perante as aflições e desigualdades do mundo, mas de maneira geral, que a gente possa nos enxergar como cristãos dessa forma. É só uma sugestão, uma maneira que eu acredito que seja positiva de enxergarmos o Mestre como um amigo, um esforço de nos aproximarmos dele como amigo, um esforço de trazer Jesus para o nosso cotidiano. Porque à medida que fazemos isso, à medida que nos tornamos amigos de Jesus, e à medida que meditamos nas palavras dele, a tendência é que diante das dificuldades que a gente enfrenta no cotidiano, a gente sempre se reporte ao Mestre, sempre se reporte ao amigo Jesus. Meditando nesse sentido, o que Jesus faria? Muitas vezes a gente não é capaz de fazer o que Jesus faria, mas ele é o guia e modelo. Ele é onde nós nos inspiramos, ele é o mestre que seguimos, ele é o amigo a quem nós recorremos. Então, o esforço de fazermos o mais próximo possível daquilo que Jesus faria. E serenidade, sempre serenidade, de não nos cobrarmos para sermos além daquilo que somos. Compreendemos que é um processo, que avançamos devagar. Quando fazemos o melhor que podemos, então que estejamos serenos, porque fizemos o melhor que podemos. Então, seguindo, quando a gente entra propriamente na questão das desigualdades, tendo em mente isso que a gente comentou anteriormente, de como nos vemos como cristãos, no Livro dos Espíritos a gente tem essa pergunta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então é claro que não é da lei de Deus uma situação que faz com que hajam bilionários e famintos, que hajam irmãos que concentraram tanto dinheiro que se eles vivessem talvez 1000 anos, eles não dariam conta de gastar esse dinheiro. Enquanto há irmãos e irmãs que não têm que comer. É impossível que a gente acredite que uma situação dessas é obra de Deus. E é exatamente o que os Espíritos trazem para a gente. Isso não é obra de Deus, é obra do homem. Essa desigualdade que faz com que irmãos e irmãs não tenham a dignidade do mínimo, a dignidade do necessário, isso é obra dos homens. E eles ainda trazem mais, que isso desaparecerá. Essa igualdade, ela desaparecerá. Quando? Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Por quê? Porque é o egoísmo que faz com que a gente deseje ter mais do
não vou dizer mais do que a gente precisa, mas além daquilo que nós consideramos que já é segurança para nós. Porque muitas vezes nós desejamos ter uma reserva que permite que a gente tenha segurança. Mas em determinado momento a gente passa desse ponto. A gente já começa a acumular muito além daquilo. A gente passa a acumular muito além daquilo que nós consideramos como sendo a reserva para termos serenidade. E tem um livro do Khalil Gibran que chama O Profeta. Não é espírita, mas é um livro muito bonito. Eu recomendo também quem tiver curiosidade de procurar, de ler. Ele fala algo que eu acho muito interessante. Que ele fala que quando o nosso poço está cheio, o medo da sede, esse medo é que é a sede insaciável. Né? Eu acho isso muito bonito. Porque isso acontece muitas vezes com muitas pessoas. O poço já está cheio e a pessoa tem medo de que ela tenha sede. E novamente reportando a Jesus, Sermão da Montanha, ele diz para nós não nos preocuparmos com o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Que a gente busque o que é do Espírito. E que tudo mais virá como consequência. O que isso significa? Novamente, nós temos serenidade diante das situações aqui da Terra. Significa que, quando buscamos ser cristãos, quando buscamos fazer o que está ao nosso alcance, quando buscamos o que é espiritual, naturalmente a espiritualidade nos auxilia. E assim nós passaremos apenas pelas necessidades que nós temos que passar. Então, quando nos esforçamos dentro do bem de sermos o melhor que nós conseguimos, nós só passaremos, só vai faltar o necessário se estiver no nosso planejamento. O que não significa que a gente vai ficar de braços cruzados esperando que a espiritualidade faça tudo por nós. Mas é uma postura de serenidade diante da vida. O momento que nós vivemos é um momento muito delicado, né? Depois vou comentar com mais detalhes. Então é claro que a gente vê muitas situações, muitas pessoas passando dificuldade. Então, se nós não passamos essa dificuldade, que nós possamos ser gratos a Jesus. Possamos ser gratos à espiritualidade. Possamos ser gratos a todos aqueles que possibilitam que nós tenhamos teto, pão, estejamos aqui reunidos. Né? Porque pode parecer pouco, mas temos acesso ao entretenimento, por exemplo. Então, possamos pensar nisso. Possamos pensar que dentro desse momento delicado que nós estamos passando, ainda que nos vejamos privados de determinadas coisas, né? Às vezes a gente gostaria de, não sei, fazer caminhada, ou, né, naturalmente, gostaríamos muito de estarmos reunidos realmente, fisicamente, podermos partilhar esse momento, né? Estarmos juntos, próximos, podemos nos abraçar. É natural esse desejo, e é muito bom. Mas compreendendo esse momento, possamos guardar a gratidão de termos acesso a tudo isso, todas essas bênçãos, né? Com que a espiritualidade, com que o Mestre, eles nos brindaram. Então, ainda aí voltam as palavras de Jesus. De não termos medo do amanhã. Que a gente faça o que está ao nosso alcance, né? Façamos o nosso melhor, busquemos o que é espiritual, e aquilo que é material virá como consequência. Então, o egoísmo faz com que muitas vezes a gente deseje muito além do que é necessário. O poço já está cheio e o egoísmo faz com que a gente queira o segundo poço, terceiro poço, quarto poço, que encha todos eles. É o egoísmo que faz que cria esse tipo de circunstância.
onde há pessoas sedentas e outro que está perfurando o 45º pulso. E, naturalmente, o orgulho também desempenha um papel muito grande nisso. Porque aí já não é só ter muito, é também o status que isso traz. É a pessoa, ela sentir que onde ela chega, ela pode fazer o que bem entende, né? É ela entrar num determinado lugar e ter tanto dinheiro que ela entende que ela pode fazer o que ela bem quiser, né? Dela chegar num lugar e falar, destratar alguém que está atendendo ela, esse propósito, olha, tem dinheiro para comprar tudo aqui, tem dinheiro para pagar o seu salário do ano todo, 10 anos, né? E entender que o dinheiro coloca ela acima das demais. Então, quando egoísmo e orgulho deixarem de predominar, essa desigualdade das condições sociais ela vai desaparecer. Esse momento vai chegar. Então é mantermos a fé e a serenidade, que esse momento vai chegar. E ainda seguindo dentro disso das desigualdades, outra pergunta seria, será possível já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos eles trazem para a gente, não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, quando eles falam da diversidade das faculdades e dos caracteres, o que acontece é que a nossa sociedade, ela valoriza de uma maneira justa, ela valoriza muito aquele que salva uma vida, né? O que segura um bisturi, né? Que, utilizando uma alegoria, ou, né, até mesmo de uma forma realmente, né? Literalmente segurando um bisturi, e salva uma vida. E é justo que a gente valorize muito esse profissional. No entanto, aquele que segura um giz e salva também da ignorância, esse também deveria ser valorizado. Aquele que segura uma enxada e permite que o alimento chegue à nossa mesa, ele deveria ser também valorizado. Então, a diversidade das faculdades significa que, dentro da nossa sociedade, haverá uma diversidade de rendimentos. Então, aquele que detém uma faculdade que a sociedade ela remunera de uma maneira maior, ele conseguirá acumular maiores bens. Então, isso que os espíritos trazem para a gente, a diversidade das faculdades. Há aqueles que possuem faculdades que a sociedade valoriza mais. Né? Novamente, não é um desejo de que a sociedade desvalorize profissionais que ela valoriza, mas que a sociedade valorize os profissionais que ela ainda não valoriza. Né? E a diversidade dos caracteres. Por quê? Porque há aqueles que, né, se a gente pegar um número grande de pessoas e desse uma quantidade de dinheiro para todas elas, certamente há aqueles que guardariam, gastariam o mínimo possível, há aqueles que gastariam tudo num dia, há aqueles que gastariam de uma maneira moderada, né? E assim temos a diversidade dos caracteres, a diversidade dos desejos, a diversidade dos propósitos, a diversidade daquilo que buscamos aqui na Terra. Então, por isso, eles trazem para a gente que não é possível ter essa igualdade absoluta das riquezas. E a pergunta que eles colocam, né, que Kardec traz para nós, há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? Novamente, eles trazem para a gente, combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, quando eles falam combater o egoísmo, é importante que a gente entenda que combater o egoísmo não se trata de nós arrancarmos uma erva daninha do nosso coração, né? Não é como se houvesse no nosso coração uma erva daninha que chama egoísmo. O que há no nosso coração é um campo que ainda não foi devidamente cultivado, chamado altruísmo. E há uma diferença muito grande de uma forma de vermos para outra. Porque quando a gente enxerga que o egoísmo é algo a ser extirpado,
equivale a gente entender que um quarto escuro, o procedimento é retirar a escuridão. E a gente fala, eu preciso tirar a escuridão desse quarto. Quando, na verdade, a gente deve acender a luz. E é uma proposta bem diferente, ainda que, né, possa parecer equivalentes, é muito distinto. Quando nós olhamos dessa forma, que combater o egoísmo é desenvolver o altruísmo, é desenvolver uma virtude, nós entendemos que esse campo, ele deve ser cultivado e que essas situações que a gente passa, aonde nós somos, por assim dizer, testados, é a misericórdia do Pai permitindo que recebamos água para regar esse campo, para desenvolvermos essa virtude. Né? Mas dentro do nosso livre-arbítrio a gente pode rejeitar essa água. Né? Chega a gente passa determinada situação, onde a gente tem a oportunidade de ser altruísta e a gente não é. Rejeitamos essa água que o Pai oferece. Então ele permite, né, uma outra forma de nós regarmos esse campo, que é com suor. Então nós passamos situações um pouco mais complicadas para exercitarmos esse altruísmo. E a gente pode, novamente, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente pode aproveitar essa oportunidade ou não. Quando nós rejeitamos a oportunidade de regarmos com o suor, chegamos então no último estágio, que é regar esse campo com as lágrimas. E aí, então, muitas vezes a dor vem para nos ensinar. Né? A gente deve sempre entender, quando a gente entrar nessa parte das aflições, que a dor, ela não é a resposta de um pai duro, de castigo. Que a dor é um mecanismo de um pai amoroso que deseja a nossa cura. Que a dor é um mecanismo de fazer com que a gente não permaneça indefinidamente numa situação onde estamos sofrendo. Uma situação onde nós não somos felizes. A dor, ela é esse mecanismo. Então, por isso, combater o egoísmo, né? Exercitar o altruísmo, desenvolver o altruísmo. Volta nesse ponto, de que desenvolvendo o altruísmo, desenvolvendo também a empatia, aos poucos essas desigualdades elas vão desaparecendo. Por quê? Desenvolvendo a empatia, a gente já não pensa primeiro em cavar inúmeros, né? A gente já não pensa no terceiro ou quarto poço. A gente já começa a olhar para os vizinhos, já começa a olhar para os nossos irmãos e irmãs e pensar, será que eles estão sedentos? O que eu posso fazer? Né? E depois, quando a gente estiver tratando dessa, né, mais para frente, para falar daqui a pouco da caridade, eu vou voltar nesse ponto de que a caridade ela pode ser exercida de diversas formas, né? E isso que a gente entende como, que muitas vezes vem para a gente como a esmola, só uma, é só uma forma da caridade, né? Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se se entendessem convenientemente. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. O que isso significa? Que, se não é possível a igualdade das riquezas, no entanto, é possível essa igualdade do bem-estar, com essa ressalva que os espíritos fazem. O bem-estar é relativo. Por quê? Tem aquele que o bem-estar está dentro de uma piscina, dentro de um iate, perto, não sei, Fernando de Noronha. Tem um que vai achar que o bem-estar é isso. Já tem outro que vai achar que o bem-estar é ter um teto, pão e uma cama. O bem-estar é ter dignidade. Então, por isso eles falam que o bem-estar é relativo. E todos poderiam dele gozar se se entendessem convenientemente.
Ou seja, é possível que o mundo, e é claro que esse é o propósito do Mestre, quando, dentro daquela permissão que Deus deu a Jesus, de fazer com que esse mundo se tornasse habitável, fazer com que o mundo chegasse a esse ponto de poder haver vida inteligente nele, é claro que o Mestre idealizou um mundo onde viver aqui fosse prazeroso. Eu costumo brincar que não tem como a gente imaginar que aquele que permite que exista o café não nos ame, né? Eu brinco que é a prova da existência de Deus é o café, né? Não tem como alguém ver o café e não acreditar que Deus existe, né? Eu costumo brincar disso. Mas então Jesus, quando tem para mim, idealizou este mundo, né? Não é uma pretensão assim da gente tentar entender, né, esse sentimento do Mestre, mas dentro do que compreendemos da grandeza e da sublimidade do amor do Mestre, nós entendemos que quando ele idealizou este mundo, a ideia do Cristo é que viver aqui, a caminhada aqui, o aprendizado aqui fosse prazeroso. A questão é que muitos, eles buscam apenas o prazer. E quando nós buscamos o prazer em detrimento de outros ou em detrimento de nós mesmos, então nós seremos visitados pela dor. Por quê? Porque a dor é uma forma de mostrar que essa postura não é a adequada. Não é adequada por quê? Porque se obter o prazer vier às expensas do outro ou nossa, então, obviamente, há algo errado na nossa postura. Que não significa que o mal está no prazer, mas que o mal está em, pelo prazer, nós abdicarmos aquilo que é correto. Pelo prazer, nós ferimos o outro, ferimos a nós mesmos. Né? Esse é o problema. Não é essa ideia do pecado, de que a pessoa come um chocolate e sente prazer de comer um chocolate, ela está errada, um pecado. Né? O Espiritismo ele trabalha de uma forma diferente, a gente não trabalha com essa ideia de pecado. Então é claro que quando o mestre ele idealiza um mundo, ele pensa numa escola onde vir aqui aprender seja prazeroso. Que não significa que seja fácil ou seja simples, mas que não seja doloroso. Por quê? Assim como na escola, nós temos, às vezes, conteúdos que são difíceis de assimilar. Mas o que é doloroso? Doloroso é a comparação, doloroso é a cobrança, doloroso é o sentimento de rejeição. Isso é doloroso. A dificuldade do aprendizado em si não é dolorosa. Se houvesse uma postura mais fraterna, mesmo conteúdos muito difíceis, a gente conseguiria, dentro do esforço, aprendermos de uma maneira não dolorosa. Então, assim, quando a gente enxerga a Terra como uma grande escola, assim a nossa vida, a nossa caminhada aqui. E um dia nós vamos chegar nisso, o mundo ele já caminha nesse sentido. Né? Nós caminhamos para tornar a Terra um planeta de regeneração. Deixar de ser provas e expiações e passar a ser um planeta de regeneração. Né? E o planeta ele é composto pelos seus membros, obviamente. Então, quando nós falamos de um mundo regenerado, estamos falando de pessoas regeneradas. Então, nós caminhamos para esse mundo, nós caminhamos para sermos mais fraternos, para compormos esse planeta regenerado. Então, os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Por que a lei de justiça? Porque é importante a gente compreender que a justiça é que determina até onde vai o meu direito. Para eu ter a exata dimensão do que eu posso ou não posso fazer. Porque aí, então, caminhar aqui na Terra, quando a gente pensar nessa situação da Terra já como uma escola, já livre da dor, né?
volto nesse ponto, não significa livre da dificuldade, porque a dificuldade é natural do caminhar, do aprendizado. Mas quando a Terra já estiver livre da dor, então será muito simples não é uma forma de dizer, mas será bem mais simples nós entendermos até onde vai meu direito, até onde vai o direito do outro, para que caminhar aqui seja bom, para que estar aqui na Terra seja prazeroso, e que caminhar aqui e crescermos juntos seja um desafio doce e não uma caminhada difícil. Então, por isso a lei de justiça. Porque à medida que nós avançamos, entendemos os limites do que podemos ou não podemos fazer, entender o limite do que é bem-estar para mim e até onde isso afeta o bem-estar do outro, fica mais nítido. Então os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Eu só ver o comentário da Dandara. Muito legal ter essa reflexão sobre a caridade e lembrar da nossa potência. Podemos fazer muito além do que a doação material. Precisamos lembrar de Jesus. Muito bem colocado. Com certeza, Dante. Porque depois, quando eu voltar nesse ponto da caridade, a gente vai comentar, né, com mais detalhe, acho que ela é muito maior. Ela é muito maior. Né? E às vezes a gente pensa nisso, a gente fala, mas eu não tenho condições de auxiliar, ou de doar o dinheiro. A gente vai comentar nisso com mais detalhe. E aqui, quando a gente pensa em termos da riqueza, eu acho interessante esse ponto que Kardec ele traz para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz, e esse é um comentário do próprio Kardec, não é de algum espírito, né, assim, espírito desencarnado, naturalmente. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Por que eu coloquei isso? Porque, é claro que dentro há diversos alertas do mestre com relação à riqueza, né, quando ele fala como o alerta dele, dizendo que é mais fácil passar um camelo, e a gente entende o camelo como sendo um cabo muito grosso, por uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, diversos alertas ao longo do evangelho do mestre falando de como é uma prova perigosa. E eu acho interessante Kardec ele trazer para a gente que cumpre um propósito. Né? A riqueza, dentro disso que Kardec traz para nós, ela cumpre um propósito. Como ele falou, a riqueza ela possibilitou esses avanços materiais. Dentro desse mesmo capítulo, Kardec ele traz para nós que, inicialmente, é por uma demanda de bem-estar, é por uma demanda material mesmo. Né? Se a gente pensar, nós estamos aqui agora conversando e pela internet, estamos distantes fisicamente, né? Estamos unidos em pensamento, em sentimento, mas isso é um avanço que o que propiciou esse avanço foi essa necessidade. A pessoa, né, em determinado momento, alguém fala, seria legal se a gente conseguisse conversar à distância, a ideia do telefone, e tudo isso foi permitido através daqueles que investiram nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de avanço. Então, para a gente compreender que quando a gente fala de desigualdade, que a gente não significa um ódio àquele que possui a riqueza. Até porque o cristão ele não trabalha com a ideia do ódio. Né? Jesus, no Evangelho, no Sermão da Montanha, já passou isso para nós. Né? Que eles diziam para odiar o inimigo. E Jesus ele fala, não, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Né? Que a gente seja filho do Pai que está no céu, porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Isso Jesus traz para nós, o Sermão da Montanha. Então, o cristão, ele não trabalha com a ideia de ódio a ninguém. Então, a gente tem em mente isso, que o propósito, que às vezes a gente pode se perguntar, mas no futuro haverão ricos? E eu acredito que o mais importante seja nós nos perguntarmos, no futuro não haverão pobres? E essa é a pergunta que eu acredito que seja mais importante.
E no futuro, um dia isso vai ser, né? Não vai ter mais as pessoas que têm que vender, ou não seria muito dizer que as pessoas realmente elas vendem a dignidade delas para poderem sobreviver. No futuro isso não vai existir. No futuro não vai ter esse tipo de situação. Né? Quando acabar essas desigualdades, como os espíritos trouxeram para nós, a gente vai estar num mundo onde, né, como eu comentei, viver aqui será mais brando. Então não terá mais essa necessidade dessa dor, dessas provas tão pesadas, tão rudes, como é a pessoa não ter acesso ao mínimo. Então, né, que a gente tenha em mente isso, que o propósito, como os espíritos trouxeram, é sempre a gente trabalhar o altruísmo e a humildade. Né? E não significa que o espírita ele não possa desejar os bens materiais. Né? Porque eu gosto de brincar que ninguém ainda inaugurou a lista de proibições do espiritismo, e que a gente desconfie bastante do que inaugurar. Né? A primeira pessoa que inaugurar a lista de proibições do espiritismo fala isso aqui é proibido, que a gente desconfie bastante dessa pessoa. Então não há nada proibido no espiritismo. Então a pessoa que ela deseja os bens materiais, deseja inclusive a riqueza, que Jesus abençoe para que seja utilizado para o bem. Né? Jesus abençoe para que seja utilizada para o bem. O que o espiritismo ele sugere é que nós nos voltemos mais para o que é espiritual, para o nosso avanço espiritual. E aí, aqui, só aproveitando para fazer um comentário, que algumas vezes eu vejo as pessoas falando, eu não me considero um verdadeiro espírito, que eles focam na primeira parte. Né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Eu falo, mas eu ainda não me transformei moralmente. Foquemos na segunda parte, e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Por quê? Porque o esforço é o que a gente sempre pode fazer. O êxito, ele é consequência do esforço. Então, às vezes, a gente ainda não teve o êxito, mas que a gente permaneça sereno. O êxito, ele é fruto do esforço. Então, quando a gente tiver em mente isso, esse tipo de pensamento, eu não sou um verdadeiro espírito, uma coisa nesse sentido, pensamento depreciativo, que a gente abandone esse tipo de coisa. Né? Sempre que estivermos esforçando para sermos o melhor que podemos, nós podemos nos considerar verdadeiros espíritos e, naturalmente, verdadeiros cristãos. E aqui, quando nós falamos quando nós consideramos essa situação das desigualdades, a gente pode pensar em duas circunstâncias. As desigualdades que nós vemos, as desigualdades que afetam o irmão ou uma irmã, e as desigualdades que nós sofremos. No primeiro caso, as desigualdades que afetam o irmão ou uma irmã, então, qual é a postura do cristão? A postura do cristão deve ser sempre a caridade. Deve ser sempre a caridade. Né? Ao vermos um irmão ou uma irmã que sofre, sempre a caridade. E aí a gente volta nessa pergunta, né, tão conhecida do meio espírita, que a gente chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como eu entendi Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a caridade vai muito além da esmola. E quando a gente fala de trabalhar o altruísmo e trabalhar a humildade, quando estamos falando de caridade de uma maneira mais ampla, a gente tem que ter em mente que sempre que nós nos esforçamos para sermos altruístas e humildes, nós estamos trabalhando para que o mundo seja regenerado. Nós trabalhamos para que essas desigualdades desapareçam. É uma forma de combatermos o egoísmo, exercermos a caridade. Algumas vezes não está ao nosso alcance, em virtude da situação que a gente está. Se a gente pensar, por exemplo, agora na situação de pandemia, há muitas pessoas que elas não podem, não têm condição de ir lá fora auxiliar. Às vezes tem pessoas dentro da casa que dependem da gente, pessoas que estão em grupo de risco, e que com justa razão nós não nos sentimos confortáveis de sair e expor essas pessoas. Mas aí é quando o mestre, ele, dentro dessa situação, ele não nos coloca num
momento onde somos exigidos de uma outra forma, onde é pedido de nós uma outra caridade. É a paciência com o familiar, é a humildade diante das situações que a gente passa dentro de casa, é compreendermos as fragilidades do outro, é a nossa convivência com a nossa família. Então, é outro gênero de caridade que o Mestre pede. Mas sempre que exercitamos a caridade, nós trabalhamos para que o mundo seja regenerado. Ainda que nós não como traz muitas vezes no Evangelho, essa ideia da esmola ou da caridade ela material propriamente, da gente auxiliar materialmente. É claro que sempre que a gente puder, que a gente faça. Né? Amar o próximo como a nós mesmos é isso. É olharmos o próximo e enxergarmos o que podemos fazer por ele. O que está ao nosso alcance fazer por ele. E a outra possibilidade seria que as desigualdades nos afetem. E nessa questão, né, quando a gente fala das desigualdades nos afetarem, das aflições, eu gosto muito da imagem que Kardec ele faz do remédio. Quando ele fala que é como um remédio, né, que as expiações funcionam como um remédio, eu acho muito bonita essa imagem, porque ela dá uma outra característica à dor. Porque aí a dor, ela já não é mais a resposta, como eu falei, de um pai vingativo, de um pai que castiga. Mas é nós compreendermos que todas as vezes na nossa caminhada que a gente empurra um irmão, a gente não fere o irmão, a gente fere nós mesmos. Cai o irmão, mas a ferida é em nós. É interessante como a providência ela funciona, né? Ao passo que quando a gente tropeça, as feridas são sempre mais brandas. Eu gosto sempre de trazer isso, de que o mestre, ele é brando quando nós caímos, por fraqueza ou por ignorância. Quando a gente olha a irmã que seria apedrejada, quando a gente olha o irmão que foi crucificado ao lado do mestre, é interessante a gente observar a postura do mestre com essas pessoas, dele sempre acolher com brandura, ao passo que ele era muito firme com os fariseus. Ele era muito firme com aqueles que desejavam o mal, que viam no mal uma forma de obter lucro aqui na terra. Então, toda vez que a gente cai, ou toda vez que a gente, né, seja por fraqueza ou por ignorância, as feridas são muito mais brandas. Mas toda vez que a gente maquina a queda do irmão, toda vez que a gente trabalha para que o irmão caia, então as feridas em nós são muito profundas. E algumas vezes, quando a gente tem feridas muito profundas em nós, o remédio tem que ser muito, muito pesado. Né? Há determinadas infecções que eles vão olhar e vão falar, olha, vai ser necessário você tomar uma bezetacil. E dói, vai doer muito. Significa que é porque querem o nosso mal? Não, é o contrário, querem o nosso bem. Querem nos ver sãos, eles querem nos ver sem aquelas feridas. Mas ainda aí, né, quando a gente fala dessas feridas e desse remédio, a gente pode sempre entender a misericórdia do Cristo, só passar aqui, né, mais um slide, a misericórdia do Cristo funcionando da seguinte forma. Quando nós, como o mestre falou, somos misericordiosos, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos, Jesus ele estende a misericórdia a nós. E o que é a misericórdia? Eu gosto de imaginar a misericórdia como sendo a mãe da dor. Então, quando a gente enche um tonel de fel numa vida, e a gente entende que aquilo foi ruim, e fala, Jesus, eu quero ressarcir esse débito, eu enchi um tonel de fel, e a gente se propõe a beber aquele tonel, Jesus ele permite que a gente volte, fala, então, volta. E a dor, ela vem. Só que antes da dor ela vir trazer esse tonel de fel, a misericórdia bate à nossa porta. Quando nós acolhemos a misericórdia, e a misericórdia bate à nossa porta, quando nós somos misericordiosos com os nossos irmãos. Jesus, ele sempre traz isso para nós, né? Quando a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Na oração que ele ensinou, é sempre essa ideia, a misericórdia nos visita à medida que nós somos misericordiosos. Quando a misericórdia nos visita e nós a acolhemos,
a dor chega na nossa porta e vê a mãe dela lá dentro, ela decide voltar mais tarde. E todas as vezes isso acontece. Só que cada vez que a dor volta, no primeiro momento ela traz um tonel de fel. No segundo ela traz um balde. No terceiro ela traz um copo. Até que no final ela trouxe um copinho de fel. Então, quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós quando nós nos propomos a ser o melhor que conseguimos, e ainda assim nós sofremos, e ainda assim a aflição nos visita, e a gente tem a compreensão de que aquilo ali já é um copinho de fel, e que a gente beba agradecendo a Jesus. A gente falou, oh, Jesus, muita gratidão por ser só um copinho de fel. A gente encheu um tonel. Mas como eu não gosto muito dessa visão apocalíptica, né, da gente falar sempre daquilo que é possível, daquilo que é mal. Então, quando a gente fala das aflições que os Espíritos trazem para a gente, há muitos males se forrará aquele que pratica a lei de Deus. Então, o que os Espíritos eles trazem para nós? Ainda aí nessa questão da misericórdia do Cristo, que quando nós praticamos a lei de Deus, nós nos forramos a muitos males. Por quê? Porque a dor, ela é inversamente proporcional à virtude associada a ela. O que isso significa? Que quando eu perco meu celular, se eu ainda não desenvolvi o desapego aos bens materiais, isso vai ser muito doloroso. Mas se eu perco meu celular, claro que aquilo vai me trazer um transtorno, mas se eu já estou mais desapegado aos bens materiais, a dor que eu vou sentir é muito menor. Então, quando nós praticamos a lei de Deus, quando nós desenvolvemos essas virtudes, esses males que nos visitam, as aflições que nos visitam, elas vão nos afetar cada vez menos. E ainda eles trazem mais, os Espíritos trazem mais para nós. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, quando a gente pensa em termos do cristão diante das aflições e diante das desigualdades, um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente é que o cristão ele não é triste. O cristão ele não é masoquista. Ele não deseja sofrer, nem o cristão nem o espírita. Então, diante das aflições e das desigualdades, que a gente tenha serenidade, caridade quando o irmão ou uma irmã sofre e serenidade, resignação quando nós sofremos. Essa deve ser a postura do cristão. E a última mensagem que eu gostaria de deixar são as palavras do Mestre. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, quando nós pensarmos em termos de aflições e desigualdades neste mundo, que a gente sempre tenha o Mestre, como os Espíritos trouxeram para nós, como guia e modelo. Que a gente possa sempre nos reportarmos ao Mestre. Né? Porque eu gosto muito desse trecho que Jesus ele traz, porque Jesus ele traz as leis de Deus para nós, mas esse momento é muito significativo que ele diz, o meu mandamento é este. E é interessante que quando a gente se propõe a seguir o Mestre, da gente olhar isso que ele deixa para nós. Vem como um mandamento, mas a gente entende como sendo um pedido, porque Jesus ele não impõe nada. Jesus ele não trabalha pela ideia do medo. E eu acredito que mesmo naquelas situações onde Jesus ele diz para tomar cuidado para que não suceda coisa pior, era mais como um conselho de um avô do que como do que como algo tentando infligir medo no cristão. Eu tenho para mim que era carinhoso. Ele falou, olha, não faz isso, não peca, não faz, vai te acontecer coisa pior. Então, Jesus ele não trabalhava com a ideia do medo, ele não trabalhava com a ideia da imposição. Ele não dizia, me siga ou vai acontecer isso, me siga ou você vai... Não. Quando ele pedia para a pessoa, falar, olha, me segue, e a pessoa não se propunha a segui-lo, ele não ameaçava, ele não, ele entendia que haveria um momento da pessoa seguir. Então, esse mandamento eu tenho para mim como um pedido de um amigo, sabe? De um irmão mais velho que nos ama.
trazendo isso. E vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, o cristão, diante das aflições, diante das desigualdades, que ele possa sempre se reportar ao mestre. E eu gostaria de deixar essa imagem, né, do nosso mestre olhando o nosso mundo, nosso amigo, para a gente ter certeza que nesse momento que a gente está passando, um momento de muita restrição, né, que a gente não gosta de pensar no lar como, já vi algumas pessoas falando, como se fosse uma prisão. Não, eu gosto de pensar no lar como um abrigo, sabe? Esse momento em que nós nos vemos abrigados da pandemia, a gente possa meditar sobre isso, sobre as aflições, sobre as desigualdades, tendo sempre em mente isso que os Espíritos trouxeram para nós, de fazermos a nossa parte, de trabalharmos para desenvolver o altruísmo, até que o mundo ele tenha se modificado como um todo, até alcançarmos esse planeta de regeneração, até que nós estejamos todos regenerados. Gente, agradecer o comentário, o carinho de todos, né, dos que manifestaram, dos que se não manifestaram. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou só aguardar uns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta. A gente passou uns minutinhos, mas é só aguardar mais um ou dois, e depois eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Gente, então eu vou fazer a prece, mas se alguém tiver alguma pergunta ou algo gostaria, né, de manifestar, depois da prece eu leio também, e novamente agradecendo os comentários carinhosos de todos, a participação, aqueles que também, né, apesar de estar em silêncio, acompanhar. Vou fazer então a prece para a gente poder encerrar. Querido Jesus, amado mestre, amado amigo, gratidão por tudo. Abençoa todos nós, abençoa as famílias, de todos que participaram aqui hoje. Abençoa todos que buscamos a instrução, buscamos nos melhorar, buscamos te seguir, buscamos te servir. Gratidão por tudo, Jesus. Que assim seja. Então, gente, muito agradecido por tudo. Que a gente tenha um dia muito abençoado. Que assim seja.